Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Curiosamente, as polêmicas envolvendo o Banco do Brasil tendem sempre a se dissipar a partir do momento que o preço das ações ganha fôlego e escala rumo ao topo histórico, como vem ocorrendo. Nesses momentos, quase sempre a velha e antiga discussão sobre uma possível privatização cai no esquecimento e desaparece feito fumaça. Esse comportamento é muito comum dentro do mercado, tendo em vista que as notícias mais assustam do que de fato informam, fazendo com que a grande maioria dos investidores se sinta inseguros para realizarem os seus aportes. O problema se agrava ainda mais quando muitos disponibilizam as suas posições e as colocam à venda sem a menor necessidade. A maior prova disso foram os resultados divulgados pelo banco, que surpreenderam positivamente a grande maioria dos investidores. Com isso, a pergunta que se faz é se o preço das ações ainda se encontra descontado e se o momento é propício para comprar o ativo. Todo aquele que não está familiarizado com o histórico do banco poderá ficar temeroso com o avanço nos preços ao longo dos últimos meses. No entanto, o que eu tenho visto é uma correria desenfreada de investidores para comprar o ativo antes que seja tarde demais, ou melhor dizendo, antes que as ações se tornem excessivamente caras. Sendo assim, eu resolvi atualizar o meu ponto de vista, fazendo uma análise bastante criteriosa e detalhada, como eu fiz na anterior, quando eu utilizei dados estatísticos, gráficos e ilustrativos sobre o banco. Meu nome é Marcelo Teófilo e o episódio de hoje do Impodcast é sobre o atual momento das ações do Banco do Brasil. Então, se esse assunto é do seu interesse, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber o comunicado sobre os novos episódios. Aproveite e deixe o seu like, porque isso nos ajuda a continuar produzindo os conteúdos de forma gratuita. Afinal, produzir todo o conteúdo e editá-lo de forma cuidadosa e responsável exige muito trabalho. Dessa forma, a sua inscrição serve também como um estímulo para a gente, tá bom? Importante destacar que esse vídeo não se trata de uma recomendação de compra e nem de venda do ativo, tá joia? Então vamos lá. Bem, eu não poderia começar essa análise sem destacar o papel histórico do banco no cenário nacional. Quando nos damos conta que o Banco do Brasil está presente em quase todos os municípios do país, com uma rede que engloba mais de 65 mil pontos de atendimento, nós temos a exata dimensão da estrutura da companhia. Não podemos nos esquecer da sua presença em 16 países, abrangendo ainda mais o alcance das suas operações. No entanto, desde que houve a abertura de capital, um dos grandes impasses diz respeito às inúmeras mudanças ocorridas em sua governança. Algo que se percebe de maneira mais evidente em empresas de economia mista. Isso sempre assusta o investidor e deixa o mercado apreensivo. Seria uma heresia negar a posição que o banco ocupa no sistema financeiro nacional. Sob a sua custódia fazem parte nada mais, nada menos do que 1,5 trilhão em ativos e uma carteira que compreende cerca de 70 milhões de clientes. Por incrível que pareça, uma das primeiras empresas listadas na Bolsa vive constantemente sob o signo da desconfiança, tendo em vista que a sua posição como uma estatal com frequência divide opiniões. Assim, a volatilidade que se observa no preço das suas ações nada mais é do que o reflexo de constantes interferências em sua gestão. Mas, ultimamente, o que tem se visto é uma alta bastante significativa no preço dos papéis do banco. Muitos não se sentem confortáveis para investir em ações de empresas de economia mista, justamente pelo fato da União compor a estrutura acionária da companhia. Assim como na Petrobras, o Banco do Brasil sofre constantes interferências do governo, o que gera permanentes incertezas e descontentamentos por parte dos acionistas. Ainda assim, o balanço do banco é extremamente positivo. Aliás, por falar na Petrobras, eu vou publicar um vídeo aqui no canal com uma análise bastante atualizada sobre o atual momento da empresa. E eu vou deixar o link aqui no descritivo, como também na playlist do vídeo anterior para você ter uma ideia do que eu penso sobre as ações da Petro.
Mas voltando ao Banco do Brasil, para incrementar ainda mais toda essa discussão em torno do Banco do Brasil, há muito tempo a privatização do banco é um assunto que gera muita especulação. No entanto, não há confirmação real de que essa possibilidade se torne concreta. Eu digo isso porque, vez por outra, alguém me pergunta sobre essa possibilidade. Além disso, a privatização é uma operação muito complexa e envolve um grande valor. Eu já falei sobre isso antes. Portanto, eu acredito que isso ainda levará bastante tempo para que se torne uma realidade, se isso de fato vier a se confirmar, algo que eu particularmente não acredito. Mas esse assunto sempre surge e preocupa muitos investidores. Hoje, inclusive, a empresa já tomou várias medidas para melhorar seu desempenho. Reduzir o número de agências e cortar custos são exemplos dessas medidas. No entanto, essa mudança tem um efeito duplo. Agrada alguns investidores, mas preocupa outros. É importante notar que o banco atua em várias áreas e oferece diversos serviços, como serviços bancários, investimentos, gestão de recursos, seguridade e meios de pagamento. Durante aproximadamente 10 anos, o banco teve um histórico consistente de lucros, especialmente entre 2000 e 2010. No entanto, após a primeira década do novo século, os lucros diminuíram nos 5 anos seguintes, principalmente entre 2010 e 2015, devido à crise econômica do Brasil durante o governo Dilma. Apesar disso, o banco conseguiu se manter resiliente e continuou a apresentar lucros. A partir de 2016, houve uma retomada do crescimento, como pode ser observado no gráfico. E em 2019, o banco registrou um lucro líquido de 18 bilhões. E agora, o lucro líquido atingiu a impressionante marca de 35 bilhões e 600 milhões em 2023. Somente no último trimestre do ano passado, o banco alcançou o expressivo lucro de 9 bilhões 442 milhões, algo que mostra claramente a importância do Banco do Brasil no cenário nacional. Ainda assim, o que se viu a partir de 2019 até esse momento de retomada foi uma queda vertiginosa no preço em razão da pandemia que se disseminou pelo mundo. O pânico fez com que muitos investidores, por medo ou mesmo por necessidade, vendessem as suas ações por preços muito baixos. Isso abriu uma janela enorme de oportunidades para quem estava capitalizado e com condições de aumentar as suas posições de maneira significativa. Afinal de contas, a redução dos preços proporcionou um desconto considerável para quem está familiarizado com o preço das ações e percebe a instituição como sendo um ótimo investimento. Particularmente, eu sou suspeito de falar, mas eu me sinto extremamente confortável tendo as ações do banco em minha carteira. Mas para quem não conhece, o Banco do Brasil obtém lucros através da captação de recursos provenientes das operações de crédito, bem como de atividades de tesouraria. Além disso, as tarifas cobradas em serviços como contas correntes, administração de fundos, previdências e seguros também contribuem para o resultado operacional. Assim, o gráfico mostra que o patrimônio líquido do banco cresceu consistentemente nos últimos anos, passando de 7,95 bilhões em 2000 para 106,66 bilhões em 2019, com uma taxa média de crescimento de 13,1% ao ano, o que é considerado muito bom. Hoje, os maiores bancos estão preocupados com a captação de clientes no mercado, especialmente no segmento de investimentos. As fintechs estão aproveitando esses canais de acesso de forma agressiva, considerados vulneráveis pelas instituições. No entanto, o Banco do Brasil teve um resultado muito positivo, com uma captação expressiva para a sua asset, que está aproveitando com sucesso a estrutura operacional da instituição. Mesmo que não queiramos admitir, esse tipo de angariação traz uma certa proteção ao banco, especialmente quando se trata de manter a base de clientes. Muitos acreditam, e eu concordo com eles, que o perfil de investidor do Banco do Brasil é mais conservador e também há uma certa resistência à tecnologia.
Um bom exemplo disso é que a maioria das pessoas no Brasil ainda são avessas às mudanças e, por isso mesmo, continuam mantendo seu dinheiro na poupança. Isso explica em muito a capacidade que o banco possui de conservar e fidelizar os seus clientes, justamente pela segurança que ele oferece. Se você analisar o histórico dos dividendos pagos ao longo do tempo, verá que o banco tem aumentado a distribuição para os seus acionistas. Se você é um investidor que busca uma carteira focada no crescimento por meio dos proventos, o Banco do Brasil é uma boa opção, especialmente se você se identifica com empresas do setor bancário. Eu sempre faço uma análise detalhada para saber a média dos dividendos pagos ao longo dos anos. Em geral, espera-se que o banco pague dividendos cerca de 9% aos seus acionistas. Se o banco atingir esse nível, é provável que mais investidores se interessem pelas ações, o que aumentará ainda mais os preços. Esses fatores, juntamente com um bom controle do índice de payout, indicam que o banco está crescendo de forma sustentável, sem prejudicar seu fluxo de caixa devido aos dividendos pagos. Quando se trata de receber dividendos, a volatilidade é algo que costuma causar preocupação. Ainda assim, ultimamente, as margens de oscilações dos preços têm se mostrado bastante baixas, trazendo mais conforto e menos ansiedade ao investidor. No entanto, o Banco do Brasil tem um ponto muito positivo: nunca deixou de pagar dividendos aos acionistas. Porém, mesmo que baixas, as oscilações são evidentes, como mostrado no gráfico. Agora, o mais importante e que você deve observar é que é fácil se manter atualizado sobre esse critério de análise, pois você poderá encontrar informações em vários sites e também na plataforma do próprio banco. Apesar dos resultados recentes terem aumentado em comparação aos bancos particulares, isso não está relacionado diretamente apenas ao faturamento, já que a receita operacional se manteve crescente. A rentabilidade tem a ver com a retomada das atividades econômicas com mais força, pois mais linhas de crédito serão disponibilizadas, aumentando assim a captação do banco. Esse movimento de novos negócios sempre ocorre devido à demanda reprimida em momentos de crise intensa. E nós não podemos nos esquecer que não faz muito tempo que nós vivemos uma das maiores crises de todos os tempos. A pandemia causou enormes estragos no mundo todo. Quando comparamos o preço das ações do Banco do Brasil com outros bancos, nós podemos ver que elas estão com um desconto significativo. Atualmente, a empresa está sendo negociada a preços muito atrativos em comparação com seu histórico e com outros bancos nacionais. Eu vou explicar isso em detalhes para você e mostrar se o preço das ações está realmente descontado no momento. Bem, então vamos partir para essa parte mais objetiva e relacionada aos múltiplos do banco. Um dos pontos importantes a ser considerado em qualquer análise é a relação entre o preço das ações e o lucro por ação, conhecido como PL do banco. Nesse caso, nós percebemos que o PL está em torno de 5 vezes, o que é próximo de referências anteriores, apesar da rentabilidade e eficiência estarem melhores atualmente. No entanto, é interessante observar que o Banco do Brasil tem um PL muito mais atraente em comparação com outras instituições financeiras. Isso fica evidente no gráfico, onde é possível ver que o banco está sendo negociado a um preço muito mais vantajoso em relação aos seus concorrentes. Isso o coloca em uma posição de destaque no cenário nacional, fazendo do ativo uma ótima opção de escolha para toda e qualquer pessoa que busque investir visando o longo prazo, não somente pela solidez do banco, como também pelos resultados apresentados durante todo o tempo. Para mostrar que os números são favoráveis, ao analisar o preço / valor patrimonial, que é o P / VP, nós concluímos que o banco está sendo negociado próximo a uma vez, muito abaixo da sua média histórica. Portanto, ao comparar com as instituições mencionadas no gráfico anterior, nós podemos ver que o Banco do Brasil está sendo negociado a preços ainda baixos. Isso significa que o Banco do Brasil está sendo negociado a preços muito atraentes, não apenas em comparação com seus concorrentes, mas também em relação ao seu próprio histórico.
Aliás, eu pretendo gravar um vídeo em breve, onde eu irei falar especificamente sobre as projeções futuras de preço-alvo de várias ações, inclusive do Banco do Brasil. Então, se você quiser acompanhar, se inscreva no canal e ative as notificações para você ser informado. Em relação ao crescimento do banco, o que eu posso lhe dizer é o seguinte: se nós considerarmos que o Banco do Brasil teve um aumento de rentabilidade nos últimos anos, principalmente devido ao aumento da eficiência, nós podemos dizer que o banco está bem preparado para enfrentar desafios futuros. Mesmo com o setor financeiro passando por inúmeras transformações, o Banco do Brasil tem todas as condições para lidar com eventuais crises e continuar crescendo nos próximos anos. Isso pode ser observado no gráfico, que mostra claramente que as ações do banco valorizaram significativamente ao longo do tempo. Em janeiro de 2000, as ações valiam 0,95 centavos e agora alcançaram R$ 56,97. Além disso, o crescimento hoje percebido significa que as ações do banco atingiram seu topo histórico, o que representa um aumento expressivo para quem investe a longo prazo. Portanto, continue analisando e investindo com consistência que os resultados virão. Por fim, o desdobramento recente divulgado não deve impactar a trajetória que vem sendo percorrida pela instituição, tendo em vista que a política de distribuição de dividendos deve se manter preservada. Assim, o maior número de ações em nada irá afetar o retorno para os acionistas, se de fato as informações que foram passadas forem respeitadas. Particularmente, eu acredito que as ações voltem aos mesmos patamares de preço dentro de um período de tempo relativamente curto, se os resultados se mantiverem consistentes e o desempenho da bolsa continuar em uma rota crescente como vem ocorrendo. Isso torna as perspectivas ainda melhores para o banco, não somente pela retomada da economia após o período da pandemia, como também pelos números mais favoráveis apresentados pelo governo. O resultado pode ser percebido com uma boa aceitação pelo mercado financeiro das reformas que foram realizadas. Dessa forma, as expectativas de longo prazo são as melhores possíveis, mesmo com muitas notícias no radar, como por exemplo as eleições americanas. Então, aproveite e também assista às análises feitas de outras companhias, mesmo que sejam vídeos mais antigos. Basta você fazer a atualização das informações e usar o mesmo critério de análise. Ainda assim, eu vou gravar um vídeo especificamente falando sobre quais são os múltiplos mais importantes e que podem servir para te orientar no momento em que você for escolher as ações para a sua carteira. Bem, eu espero que você tenha gostado desse episódio do Empodcast e deixe nos comentários se você já investe no Banco do Brasil e as suas percepções sobre as ações. Se você ficou com alguma dúvida, é só enviar uma mensagem que eu te respondo, tá joia? Aproveite e se inscreva no canal, como também ative as notificações para você receber os novos episódios. E deixe o seu joinha, combinado? Super obrigado, um grande abraço, valeu, até a próxima, tchau!